Marcos capítulo 14, nós vamos ler o versículo 27 a seguir. Aguardar todos encontrarem. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27. Caso você não esteja com a Bíblia, pode acompanhar pelo telão. Lembre-se que a Bíblia é a arma do cristão. A gente precisa estar armado para nós nos defendermos, né? Ok. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 27, a seguir, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Agora, nós lemos o 31, né? Avança comigo por versículo 66. Avance aí, pule esses versículos e vamos para o 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Amém. Marca aí sua Bíblia, por favor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Sente-se aí, por favor. Deixa marcadinha a sua Bíblia. O tema da mensagem, Ronan, agora você pode pôr aí: pequei, e agora? Já aconteceu essa situação com algum de vocês? Algum momento da sua vida, você falar assim: pequei, e agora? Nós acabamos de ler um texto muito conhecido por todos nós, né? Quem que não sabe que Jesus tinha 12 discípulos e que dos 12,
2 negaram a ele. 2 negaram a Jesus. Quer dizer, até entre os homens que incendiaram toda a terra, aconteceu, onde a Bíblia relata essa situação com Pedro, também com Judas, mas provavelmente com os outros também aconteceram. Mas nós não temos assim um relato tão claro como esse. A primeira coisa, irmãos, que eu estava meditando acerca dessa mensagem é que existem diferença entre um cristão e uma pessoa que não é cristã, no que diz respeito ao pecado. Primeiro que, quando a pessoa não conhece a Cristo, existem muitas coisas que para ela não é pecado, não é errado. Ela não tem uma consciência segundo a luz da Bíblia. É claro que todos nós sabemos que matar é pecado. Todos nós sabemos. E é um crime. Agora, nem todos acham que mentir é pecado. E mentir também é crime. Vai diante do juiz depor como testemunha e mente para ver se você não sai de lá preso. Quem teve a oportunidade de ir num fórum e testemunhar, porque o réu pode mentir, mas a testemunha não. O juiz já fala, ó, segundo o artigo tal, decreto tal, lei tal, fique sabendo o senhor e a senhora, que caso você minta, poderá sair daqui preso. Aí a pessoa já começa a tremer logo, pronto. Até os mais espertos ainda, né, segura. Mas mentir também pode ser crime. Mas quantos não têm a visão de que mentir é pecado? Nós sabemos que roubar é pecado. Errado é um crime. Mas nem todos sabem que falar mal das pessoas é pecado. Então existe uma diferença. O que é pecado para quem é um cristão de verdade e o que é pecado para quem não é? Existe diferença. Eu gostaria de falar nessa noite dentro da ótica dos cristãos, dentro da ótica daqueles que querem agradar a Deus, daqueles que querem andar nos caminhos do Senhor, daqueles que creem que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Então quero falar dentro dessa ótica aí. Por quê, irmãos? Porque na visão do mundo, como que você pode conversar com alguém se as referências não são as mesmas? É a mesma coisa alguém que quer conversar com um americano que não conhece português e ele também não conhece o inglês. O que vai sair de uma conversa dessa? Nada. As referências são diferentes. Não chegam a um acordo. Então, até porque, irmãos, o maior agente no que diz respeito ao arrependimento de pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só está com aqueles que creem em Deus, que procuram obedecer a sua palavra. Então veja, se tratando então do grupo dessas pessoas, acontece de pecar também. O cristão, o crente, por mais fiel a Deus que ele seja, por mais sincero, por mais verdadeiro e bom caráter, ele pode passar por uma situação de pecado. E ele vai chegar à conclusão, vai perguntar, e agora? E nós vemos esse caso com os discípulos. E existe pelo menos 3 situações pelas quais os cristãos às vezes pecam. Pode ser por fraqueza, pode ser por displicência, ou pode ser por falta de conhecimento. Porque quem não é cristão, muitas vezes peca por opção. Ele tem a opção de fazer o certo, mas prefere fazer o errado. Ele tem a opção de falar a verdade, mas prefere falar mentira. Mas o cristão de verdade, ele peca em alguma dessas condições. Ou foi porque ele foi fraco, não resistiu. Ou foi porque ele não vigiou, né? Ou foi porque ele estava lá displicente, não vigiou, displicente.
ou pela displicência ou pela fraqueza. Interessante é que a Bíblia nos fala dessa história de Pedro, o comportamento de Pedro. Jesus reúne os discípulos e avisa: olha, essa noite, não, pequei, vírgula, e agora? Aí bota o ponto de interrogação, vai ficar melhor. Normalmente eu dou anotado para ele, né? E hoje o negócio foi instantâneo. Então veja bem, Jesus, na noite que ele seria preso, que ele seria pego para ser condenado e crucificado, naquele dia, ele reúne os discípulos e diz: essa noite, muitos vão se escandalizar em mim. Muitos vão se escandalizar. E aí Pedro fala: mestre, eu nunca. Irmãos, nunca é uma palavra eterna. Nunca é eterno. Tem nunca com duração de 1 ano, de 2 anos? Nunca é nunca. E aí Jesus, ouvindo aquela situação de Pedro, Pedro fala: mestre, os outros podem até te negar, mas eu nunca te negarei. Aí eu pergunto uma coisa, irmãos: como seria bom se, ainda que a gente tivesse vontade de nunca mais pecar, podermos dizer: eu nunca mais pecarei. Já pensou como é que seria maravilhoso? Tá bom. Já pensou como é que seria maravilhoso? A pessoa comete um pecado, comete um erro, fica triste, desanimado, cabisbaixo. Aí fala: olha, eu nunca mais vou pecar. Pode ser que ela nunca mais cometa o mesmo pecado, mas nós não podemos afirmar que nós nunca mais vamos pecar, porque a Bíblia diz que não existe ninguém que não peque. É impossível. Mas a gente deve lutar para isso. Pedro, naquele momento, ele tinha uma convicção: eu nunca vou te negar. E Jesus quis quebrar o galho de Pedro. É como se Jesus falasse assim para Pedro. É como se Jesus pensasse: bom, como Pedro está exagerando, ele está dizendo que nunca vai me negar, eu vou ajudar ele. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode dizer isso, que nunca vai me negar. Aí Pedro diz o seguinte para Jesus, no versículo 31. Aliás, no versículo 30, aí Jesus fala para Pedro: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E Jesus contesta a Pedro. E Pedro mais uma vez diz, e a Bíblia diz que ele falou com firmeza, ele falou com veemência, ele falou com autoridade. Pedro estava de fato decidido. E ele diz o seguinte no versículo 31: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E a Bíblia completa: e da mesma maneira disseram todos também. Olha a situação, irmãos. Jesus reúne os seus discípulos e fala: essa noite vocês vão se escandalizar de mim. Pedro era o mais afoito, e Pedro era sincero. Ele não estava mentindo. O desejo do coração dele, de fato, era dizer: eu nunca vou te negar. Nunca. Só que Jesus conhece, irmãos. Conhecia a fragilidade de Pedro. Conhecia a fragilidade dos discípulos. Conhece a minha fragilidade. Conhece a sua fragilidade. E Jesus sabia que Pedro não podia afirmar aquilo. Aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Essa noite você vai me negar 3 vezes. Talvez os outros só negaram uma. Só negariam uma. Mas Pedro, por dizer que nunca negaria, olha, essa noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Aí Pedro, talvez, pela sua convicção, pela sua determinação de seguir a Cristo, que ele sempre teve, sempre, ele foi determinado.
talvez também por causa dos discípulos que estavam ali, né, irmãos? A pessoa não quer fazer feio na frente dos outros. Aí ele fala veementemente. Ele fala com autoridade. Ainda que eu tenha que morrer contigo, eu não vou te negar. Os outros, sabe aquele negócio? Bom, se fulano falou, vai ficar feio se eu não falar também. Se fulano fez, vai ficar feio se eu não fizer. Nós também, Jesus. Se nem que seja para morrer, nós vamos morrer também. Aí, o dia se passa, Jesus é preso, tá lá já preso pelos seus algozes, reúne os discípulos próximo de onde ele estava. Eu não sei, cada um deles deve ter negado para lá, mas aí a Bíblia fecha na situação de Pedro. E lá no versículo 66 está lá uma criada, uma mulher passa, olha aquele homem. Mas esse cabra anda com Jesus. Ei, esse homem aí anda com Jesus também. Pedro olha para um lado, olha para o outro. Quem, eu? Você. Aí Pedro, eu ando com Jesus? Não sei nem quem é esse homem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa pode achar que Pedro era aquele que só falava da boca para fora. Não. Ele estava determinado mesmo. Era sinceridade quando ele falou que nunca ia negar. Acontece que Pedro, ele subestimou o amor e a dedicação que ele tinha a Deus, esqueceu que ele era homem, que ele era falho. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. A gente não pode achar que a gente vai resistir ao pecado, que nós vamos ser mais fortes que o pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado. E quantas vezes as pessoas estão lá, não, eu vou resistir porque eu dou conta. Isso nunca vai acontecer comigo. Quantas vezes a gente vê a pessoa dizendo, isso nunca vai acontecer comigo. E a primeira coisa que acontece é o que ela disse que nunca ia acontecer. Eu nunca vou fazer isso. Daqui um dia, está lá fazendo. E quando Pedro, aquela mulher então aponta para Pedro, a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a jurar que não conhecia Jesus. Olha a situação. Se ele abre a boca ali, ele também poderia ser morto. Ele não contava com a sua fraqueza, ele não contava com seus temores, com o momento de medo, com o momento de estresse, com o momento de adversidade da vida. Quem passa por momento de medo, irmãos, sabe como age. Nós estávamos vendo o pastor Zé Rodrigues comentando do caso, que o avião deu um problema lá. Ele estava viajando com uma pessoa do lado, a pessoa muito elegante, muito fina, né? Muito séria. O avião deu problema, aí deu um problema na turbina. O piloto comunicou que estava com um problema na turbina, que ia voltar para o aeroporto. Aí o cabra acabou com a finura toda, com a pose. Ai meu Deus, eu vou morrer! Ai meu Deus, eu sou novo para morrer! E se desesperou lá. Momento do medo, irmãos. Momento do estresse. É diferente. Pedro estava vivendo o melhor momento da vida dele quando ele disse que nunca ia fazer aquilo. Mas quando ele viu que o negócio apertou, que a coisa ficou preta, que não era brincadeira, e que ele poderia morrer, a pressão, o medo, fez com que ele negasse Jesus. Passa a mulher de novo e fala, esse homem é ele mesmo, eu não sou, você me confundiu, não sei quem é Jesus, nunca vi, não conheço. E aí mais uma vez alguém fala, esse homem é nazareno, esse homem andava com Jesus. E aí o galo canta 3 vezes. E da forma que Jesus falou, aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que ele se retirou triste e chorou. Agora imagine, irmãos, como é que estava a situação de Pedro? Um homem que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Um homem que Deus usava de uma forma poderosa. Seguia Jesus de uma forma poderosa. Um homem que tinha intimidade com Jesus. Quantos milagres Jesus fez ao lado de Pedro. E Pedro
saindo da boca dele: eu nunca conheci esse homem. Eu juro que eu nunca ouvi nem vi esse tal de Jesus. Imagina quando Pedro se retira daquela situação. Ele sai do perigo de morte, vai para sua casa, e aquele momento de estresse começa a passar. Imagina a frustração desse homem, porque não era um mau caráter, não era um mentiroso. Ele não era uma pessoa daquelas que fala e não cumpria. Não era um homem de falsas palavras. Ele era verdadeiro. Acontece que ele não contava com um momento de angústia, com um momento de fraqueza, um momento de enfrentar a morte, embora ele se achasse preparado. E quantas vezes somos nós? Nós nos achamos preparados para enfrentar o pecado. Nos achamos fortes em nós mesmos. Nos achamos capacitados. E quando nós estamos assim, irmãos, nos sentindo fortes, nos sentindo capacitados para enfrentar o pecado, muitas vezes, sabe o que a gente faz? Critica. Claro. Principalmente quem já está lá na nossa frente, que já pecou. Nós vamos chegar lá. Mas quem está lá? Aí a gente começa a criticar, dar adjetivos, qualidades ruins. E aí a gente começa a tirar nossas conclusões. Será que os discípulos que não passaram pelaquela situação não falavam: tá aí, ó, dizendo que andava como que era discípulo de Jesus. Acaba não vale nada não, isso é mentiroso. Acaba sem vergonha. Como é que a gente foi acreditar num homem desse? Dizendo que nunca ia negar Jesus. Dizendo que se precisasse morrer, morria. Mas não negava. E a gente viu que o homem jurou de pé junto, que nunca viu Jesus. Esse homem não vale nada não, larga ele para lá. Vocês acham que Pedro não ouviu isso de alguém? Vocês acham que Pedro não ouviu isso dos próprios fariseus? Rapaz, dizendo que era cristão, hein? Agora disse que nunca viu. Eu sabia que isso era fogo de palha mesmo. Eu sabia que esse negócio não ia durar não, rapaz. Eu sabia que esse negócio de ir para a igreja, de ser crente, era uma onda, passou. Era fogo de palha, apagou, acabou. Imagina o que Pedro teve que ouvir, irmãos. As críticas, as humilhações. E quantas vezes aqueles que se acham, então, eu nunca vou fazer isso. Isso nunca vai acontecer comigo. Não, eu posso morrer, mas isso não acontece. Nem morto vai acontecer isso comigo. Aí começa a criticar. A criticar quem já passou pela situação que ele vai passar. Começa a criticar aquele que falhou, que errou, que pecou. E dá lá suas conclusões. São tantas, né? Não teve compromisso, não era de Deus, era mentiroso, era do diabo, não sei. Quantas coisas Pedro pôde ouvir. Acontece que o caso de Pedro foi parecido com o de Judas. Porque Judas, antes de Pedro, negou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas, se arrependeu. Só que, em vez dele buscar arrependimento, ele foi se enforcar. Ele traiu Jesus também. Mas em vez de se arrepender, ele foi se enforcar. Bom, mas e agora? Como que Pedro se arrepende e pede perdão como? Se Jesus morreu? Esse é que era o problema. Como que ele ia se retratar? Bom, Jesus morreu. Pequei. E agora? Pedro se retira, triste, chorando, amargamente. Talvez houve críticas, acusações. Não sei o que passou pela cabeça dele. Mas com certeza foi momentos terríveis de angústia. Por lembrar, eu nunca vi aquele homem. Talvez ele falando lá com ele mesmo: meu Deus, como eu tive coragem de negar o meu Jesus. Meu Deus, como eu tive coragem de dizer que nunca o conheci. Meu Deus, como eu tive coragem de jurar dizendo que eu não era um deles. Imagina as acusações: o diabo é mesmo. É mesmo, você mentiu mesmo, você negou mesmo, você não presta, você não vale nada, você não serve para ser discípulo de Jesus.
Imagina as acusações do diabo. Além das pessoas, a do diabo. 3 dias passam. Jesus ressuscita. A história começa a percorrer em um e outro. Primeiro as Marias. Olha, Jesus ressuscitou. E Jesus, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda na terra. Corpo físico. Um corpo físico que atravessava a parede. E uma dessas aparições, então, vocês já imaginaram, gente, Pedro ouvindo aquela notícia de que Jesus tinha ressuscitado e já tinha aparecido para alguns? Vocês já imaginaram a aflição, o desejo frenético de encontrar Jesus para pedir perdão para ele, que Pedro tinha? Vocês podem imaginar a oportunidade? Meu Deus, agora eu vou ter a oportunidade de pedir perdão para ele. E será que ele vai me perdoar? E agora? Eu pequei. Eu neguei ele. Mas será que ele vai me perdoar? E aí, irmãos, abra a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. João narra esse encontro de Pedro com Jesus. Os dias que se passaram de acusações, de críticas, irmãos, para Pedro era como se fosse uma eternidade. Mas a luz começou a raiar. João, Evangelho de João, capítulo 21. O Ronan pode pôr no telão aqui pra gente? O secretário está descansando, né? Está no intervalo. Daqui a pouco ele retorna. Então, no capítulo 21 do Evangelho de João, o discípulo, ele narra o que aconteceu nesse encontro de Jesus com Pedro. Porque talvez, irmãos, fosse tudo o que Pedro desejava. A oportunidade. Será que Jesus ia perdoar? Os ensinamentos dele diziam que sim, mas e Pedro? Sei lá, ele disse que eu não ia negar. E eu cheguei lá de frente de todo mundo e falei: eu nunca posso morrer, mas não vou. Vocês acham que Pedro não lembrava disso? Que falou na frente de Jesus? E agora, como chegar diante de uma pessoa que você disse que nunca faria aquilo, nunca faria, e fez? E agora? Com que cara? Com que autoridade, irmãos? Aí a Bíblia nos fala sobre esse encontro. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Deixa eu acompanhar aqui pela minha Bíblia. Olha como é que foi esse encontro. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. O primeiro momento que Pedro teve, segura aí no versículo 7, Ronan, já a gente continua. O primeiro momento que Pedro teve, estava tudo bem. Ele estava com aquela situação, aquela dor no coração por ter negado Jesus, mas ele tinha que trabalhar, a vida continuava. Arrependido, talvez falando: olha, se eu tivesse a oportunidade de encontrar com esse Jesus, porque ninguém sabia aonde Jesus ia aparecer. E num dia
comum, irmãos. Talvez um dia como esse que nós estamos, um domingo, saem os discípulos para pescar a noite toda, exaustos, como tinha acontecido algumas vezes, voltam pela manhã sem nada, lançando rede a noite toda no mar e nada de pescar peixe. Quando eles chegam na praia, encontram um homem. Não conhecem aquele homem, mas um homem de uma feição meiga, amável, agradável. Alguém que transmitia paz, luz, amor, carinho, fala: vocês pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Tentam do outro lado lá do mar, jogam lá, vocês vão pegar. Aqueles discípulos, lembrando da multiplicação antes da multiplicação da pesca milagrosa, foi a mesma situação. Aí eles começaram a desconfiar. Será que é ele? Será que é o mestre? Vamos lá lançar a rede. Não tem ninguém que possa fazer isso a não ser que seja ele. Ainda mais de dia. Se à noite não pegou peixe, vão pegar de dia, mas vamos lá. Chega lá, irmãos, lança a rede. A rede vem cheia de peixe. Cheia, repleta. E quando eles voltam com aqueles peixes, antes de ter o segundo encontro, João tem a certeza: olha, é ele, é o mestre. Aí Pedro: será que é ele mesmo? É ele, Pedro. Será que é? Ai, meu Deus, e agora? Eu não tenho coragem de olhar para ele. Eu vou me vestir aqui. Puf, no mar. Pulou lá. Com medo, com vergonha, eu não sei. Como é que seria esse encontro? Caiu lá na água. Quando ele soube que era Jesus. Ele tinha uma dívida com o mestre. E no versículo 8 ele diz assim: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Irmãos, só um parênteses aqui. Vocês lembram que Jesus, preste atenção aqui, segura no versículo 8. Vocês lembram que Jesus, depois que ele foi batizado, o que aconteceu com Jesus? Ele foi para o deserto. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo no deserto. Foi ou não foi? Foi ser tentado. Você vê que ele primeiro foi batizado, recebeu o revestimento, recebeu a autoridade, recebeu o Espírito Santo para ser tentado no deserto. No deserto, durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus jejuou. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede. Diz que ele teve fome. E qual foi uma das tentações do diabo? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Aí o que Jesus faz? Transforma em pão porque estava com fome? Não. Ele responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que o diabo ainda tentou ele algumas vezes, mas ele resistiu e o diabo foi embora, porque ele resistiu. E agora aqui nessa praia, os discípulos foram pescar, não tinha peixe e não tinha pão, não tinha nada lá. Quando eles voltam com peixe, já está um peixe assado e o pão. Tá vendo aí, irmãos? Quando precisa fazer o milagre, Jesus faz. Quem que levou aquele pão para lá e aquele peixe? Talvez Jesus achou umas pedras bonitinhas. Opa, vai ser essa aqui mesmo. Deixa eu fazer o pão. Agora eu vou transformar em pão. Agora eu posso. E estava lá o peixe e o pão esperando os discípulos. Pedro está lá na água. Sei lá o que ele está pensando nesse encontro. Você já teve a oportunidade de pecar contra alguém e falar: poxa, e quando eu ficar de frente com essa pessoa, como é que vai ser? Com que cara que eu vou pedir perdão? Será que ela vai me perdoar? Vai me esbofetear? Vai me xingar? Vai me espraguejar? Ou vai me perdoar? Continuando aqui no versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei
dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Mas era a primeira vez que Pedro estava tendo aquele encontro com Jesus. Pedro cansou de ficar no mar, falou: eu tenho que voltar, não dou conta de ficar aqui o tempo todo. Volta, e ele está lá, acuado, vendo o que Jesus vai fazer. Jesus fala: vamos comer. Assa o peixe, assa o pão, vamos nos alimentar. E Pedro lá, observando aquela situação, talvez esperando o melhor momento, para poder ver o que ia acontecer com a situação dele. Era o momento que ele tinha. E aí no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu fico imaginando, olha a estratégia de Jesus para chegar até Pedro. Primeiro, ele não diz quem ele é, ninguém nem reconhece. Ele dá uma ordem: joga a rede do outro lado, pergunta educadamente: vocês pegaram alguma coisa? Não, pegamos não. Joga do outro lado lá que vocês vão pegar. Os discípulos começaram a desconfiar, mas não tinha coragem de perguntar se era Jesus. E Pedro lá: eita, meu Deus, será que vai ser agora? É agora que eu vou encontrar com meu Senhor? Oh meu Deus, com que cara que eu vou olhar para ele? Pesca os peixes, volta. Um homem com vergonha demais pula dentro d'água, fica lá na água um tempo, não aguenta, tem que vir. Aí lá: ai meu Deus, eu tenho que enfrentar a situação. Aí ele chega ali, Jesus tratando todo mundo de igual para igual. Aí Jesus tinha que quebrar aquele gelo, convida para jantar. Eles jantam, conversam, Pedro vai se acalmando. De vez em quando olhava para Jesus: vamos ver como é que está a fisionomia dele, aquela fisionomia de paz, de tranquilidade, de amor. Mas Simão não tinha coragem de chegar até Jesus. Aí foi Jesus que chegou até ele e perguntou: Simão, tu me amas? E aí Pedro disse: eu amo, Senhor. E Jesus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Simão Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu te amo, Senhor. E aí ele fala: apacenta meus cordeirinhos. E aí Jesus pergunta a terceira vez. E da terceira vez a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Mas Pedro se entristeceu porque quantas vezes ele negou Jesus? Aí ele lembrou que ele tinha negado 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou. É como se Jesus falasse: olha, você não me negou 3 vezes? Eu vou te perdoar a primeira, eu vou te perdoar a segunda, e eu vou te perdoar a terceira. Que maravilha, irmãos! E aí Pedro também lembra o seguinte: que a última vez que ele estava com Jesus, ele disse: nunca, jamais, e posso até morrer. Aí ele lembrou que ele não podia mais afirmar daquela forma. Aí Pedro entendeu que ele precisava ser o quê? Humilde, dependente de Deus. Aí ele disse: Senhor, tu sabe tudo. Aí ele entendeu. Não tinha mais aquela veemência, não tinha mais aquela
aquela autoridade, ou talvez até aquela arrogância. Eu, nunca. Não. Agora já era um Pedro humilde, porque ele sabia o que ele passou. Ele sabia que dele mesmo ele não podia. Ele não tinha como resistir. E aí, aquele Pedro humilde falou: Senhor, tu sabe todas as coisas, mas tu sabe que eu te amo. E aí Jesus fala a terceira vez: apacenta minhas ovelhas. Foi a ele que Deus confiou o rebanho, demonstrando ali o seu perdão a Pedro. Uma pessoa que tinha cometido um pecado daquela natureza. Mas a Bíblia diz, irmãos, para nós: lembra-te onde caíste, arrepende-te. Agora põe para a gente finalizar, Ronan. Primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos ler para finalizar isso aqui. Eu, analisando essa história de Pedro, irmãos, ela é diferente da nossa história. Quantas vezes aqueles que acham que pode, que são, eu nunca vou ser assim, fulano é assim por causa daquilo. E às vezes a situação acontece, para Deus mostrar para aquela pessoa que ela, por ela mesma, não pode e não consegue. Para Deus mostrar para nós, irmãos, que nós temos que depender dele. Para Deus mostrar para nós, irmãos, que nós mesmos não há força e nem poder. Que a gente precisa ser humilde diante de Deus. Reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Certa vez um discípulo perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão por dia? 7? E Jesus disse para ele: 7 não, mas 70 vezes 7. Sempre, sempre. E olha aqui que o João fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse era o desejo de Pedro, não pecar. Mas ele pecou. Mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A gente tem um advogado, irmãos. O diabo é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso advogado. Ele quer nos perdoar. Mas quando nós pecamos, se no nosso coração não há arrependimento, se não há desejo de mudança, como que ele pode nos defender de algo que não há o arrependimento? Como ele pode nos defender de algo que não há o desejo de mudança? E nessa primeira epístola de João também, voltando um pouquinho no capítulo 1, ele diz o seguinte, capítulo 1 da primeira epístola de João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos, o 7, desculpe, nós estávamos no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Esse é o segredo. Pedro, por mais confiante e intimidade que ele tinha com Jesus, o desejo dele era de nunca pecar. Esse deve ser o desejo de qualquer cristão, de nunca pecar. Mas ele não pode afirmar isso. Mas e se ele pecar? Aí ele tem um advogado. Nós temos um advogado. E se nós confessarmos o nosso pecado? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pequei. E agora? Arrependa. Peça perdão a Deus. Não entrega os pontos, não. O diabo quer que a gente pense, irmão, que não tem jeito, que não tem solução. Ah, quantas vezes você já pecou a mesma coisa? Para você não tem jeito mais, não. Nem Deus te perdoa mais. É mentira, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim e são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus só não nos alcança onde não há o arrependimento, onde não há o desejo de mudança. Mas se nós queremos mudar e nos arrepender, a misericórdia de Deus não tem fim. É por causa dela que nós não somos consumidos. Mas poxa, eu pequei hoje e amanhã. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, novas são a cada manhã.
Agora, o que a gente não pode? Conformar com o pecado. Amar o pecado. Desejar o pecado. Pecar por opção, por prazer, por alegria. Não. Mas quando pecarmos, irmãos, se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele é fiel e justo. Então vamos aprender com Pedro. Ninguém está livre de pecar. Ninguém. De entristecer, de desagradar a Deus. Mas o que deve existir no nosso coração? O desejo de nunca pecar. Mas e se pecar? Se levanta. Olha o salmo que nós lemos aqui, que a Rosimar leu. Salmo 37, Rosimar. Foi 37, né? Salmo 37, versículo 23. Olha o que ele diz. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Os passos de um homem bom. Não é aquela pessoa que gosta de pecar e quer pecar, não. Mas é aquela pessoa que está lutando contra o pecado. Então, se você vê alguém que está no pecado, não critique. Não aponte o dedo, o diabo já tem essa função. Não toma dele esse cargo, não. Nem queira esse cargo para você. A Bíblia diz que o ofício dele é ser acusador. Ele faz isso muito bem. Não precisa a gente querer substituir ele, ajudar ele. Não precisa. Se a gente vê alguém que está lá caído no pecado, vamos dar uma mão. Irmão, se levanta, se arrepende. Deus quer te perdoar. Deus quer te lavar. Será que talvez Pedro tivesse alguém que desse esse apoio? Ô Pedro, Deus vai te perdoar, rapaz. Pede perdão para ele. Você já pediu, ele te perdoou. Fica firme. E Pedro não abandonou. O que acontece com muitos? Porque pecam, acham que Deus não vai mais perdoar, abandonam a Deus. Pedro não abandonou. Pedro continuou ali, ó, dando a cara a tapa. Pode ter sido caluniado não, envergonhado, debochado, mas ele continuava firme com os discípulos. Então, se pecarmos, irmãos, vamos continuar firme com Jesus. Vamos nos arrepender, vamos nos levantar, vamos nos erguer. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Não ficará. A gente só precisa se arrepender. Então, se pecou, e agora? Se arrependa. Peça perdão para Deus. Se levante e se corrija, porque Deus está disposto a nos perdoar sempre que nós nos arrependermos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?